Instruções de Gabriel a Daniel. Esta mensagem foi pregada no dia 30 de agosto de 1961, pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, William Marion Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Bom dia, amigos. Está muito quente aqui no tabernáculo esta manhã, porém é muito glorioso estar aqui. Estamos tão contentes porque podemos entrar para este serviço. E eu tenho dado a conhecer que teria um estudo nestas 70 semanas de Daniel agora, que une o resto da mensagem antes que eu possa continuar com os 7 selos, que há 7 selos, 7 pragas, 7 trombetas, 3 ais, a mulher no sol, a expulsão do demônio vermelho, os 144.000 selados, tudo ocorre entre este tempo. E eu pensei que teria que ter isto em primeiro lugar. Agora, está quente, não nos propomos estar muito tempo, só tanto quanto pudermos. E esta é a estação, geralmente fora de estação, que quando as pessoas não têm igreja muito frequente, e especialmente. E todos eles têm salões com ar-condicionado e assim sucessivamente onde é confortável. Desejávamos que tivéssemos isto, porém até hoje não o temos. Muitos de nossos pais se assentavam no sol quente. Quando penso em desculpar-me às pessoas por não ter ar-condicionado, meus pensamentos se dirigem à África onde eles permanecem ali naquelas tormentas, e aquelas mulheres com seu cabelo caído no rosto, permanecem ali dia e noite e nunca abandonam o lugar onde estão recostadas, não comem, bebem, nada, permanecem ali para captar uma ou duas palavras de vez em quando do Senhor. Penso no México quando estava tão quente que honestamente, eu estava sentado num salão com ar-condicionado e tratei de abanar-me pois estava muito quente. E ver aquela gente vir ali às 9 da manhã naquela grande arena, e sem assentos para sentar-se. Gente enferma, verdadeiramente enferma, morrendo, câncer, tumor, e as mães enfermas, menininhos morrendo, e todos permaneciam naquele sol quente, sem cobertura alguma, e simplesmente uns recostados nos outros desde as 9 da manhã até as 9 da noite, tão somente para ouvir 30 minutos através de um intérprete e ver as obras do Senhor. Assentados ali a esperar, com grandes e pesadas vestimentas, eles a usam no inverno e no verão, isto é tudo o que tem. E logo eu penso em permanecer ali naquelas selvas, de como eles traziam aqueles enfermos que nem sequer podiam se mover, e na Índia, quando eles amontoavam sobre o outro, então colocavam sobre aquele outro, um sobre o outro, desta forma, com lepra e enfermidades, onde eles os arrastavam das ruas, e os lançavam naquele sol tropical, fervente, quente, e as tormentas e raios e coisas como aquelas, eles permaneceriam ali naquele sol e tormenta e tudo mais, e nunca se moviam ou queixavam, apenas para agarrar uma palavra de Deus de vez em quando, algo para sua alma. Então por que devemos nos desculpar nesta manhã com um teto sobre nossas cabeças, e com os ventiladores trabalhando? Devíamos nos envergonhar se nos queixamos disto. Recordo não há muito tempo numa ilha, uma das ilhas dos mares do sul, estava tendo um serviço ali aquela noite. E veio uma tormenta. Eu nunca havia visto tormenta tal, um relâmpago após outro, iluminando a campina, e como sopravam os ventos até atirar as árvores ao solo. Eu disse, bom, eles estão. Melhor é que eu tire o paletó, porque não haverá ninguém ali. Em poucos minutos o pequeno automóvel deu marcha ré até a porta, e alguém bateu a porta, e, prontos para irmos. E eu disse ao moço, ele podia falar inglês, eu disse, há alguém ali? Disse, você nem sequer pode se aproximar a várias quadras do lugar, num grande parque de bola. E eu disse, você quer me dizer que as pessoas estão lá fora desta forma? Eu disse, toda esta tormenta. Ele disse, eles querem ouvir sobre Deus. Vem. E assim eu fui ali e havia senhoras, mocinhas, adolescentes, não fazendo tonterias e rindo e fazendo bolas de chicletes, e falando de seus namorados, toda é palavra, eles simplesmente repousavam nela, e nunca se moviam, somente assentados e escutando. Fazer uma chamada de altar, fiz isto, uma chamada de altar, e milhares se levantaram com lágrimas correndo de seus olhos desta forma, com suas mãos levantadas a Deus, querendo misericórdia para sua alma, moças e moços jovens, 17, 18 anos de idade. Agora é um tanto duro fazer com que os maiores ouçam. O vem. Nos mostra que nada temos de que nos queixar. Graças a Deus. Sim, Senhor. Nós gostaríamos de ter todas as coisas modernas como o resto da América, porém não o temos desta forma,
Assim sendo, nos arrumaremos com o que temos. Agora, eu tenho uma coisinha que anotei, que me agradaria fazer aqui no tabernáculo novamente. Quantos têm Bíblias? Levante sua mão. Bom. Vamos ao Salmo 99 antes de ter a oração. Costumávamos fazer isto, irmão Nevo, anos atrás. Eu sei se tem lido um salmo esta manhã? Não. Gostaria que a congregação lesse algum dos salmos. Esta manhã, quando eu estava sentado no meu quarto de estudo meditando nesta mensagem e na palavra, eu pensei, você sabe, seria bom de novo fazer com que todos eles lessem um salmo, me agrada tanto. A razão pela qual cheguei um pouquinho tarde. Tive um telefonema de longa distância de Cheyenne. Então esta é a razão pela qual eu... E agora, enquanto vamos ao salmo, tenho alguns anúncios a fazer que acabam de me dar. Agora, Salmo 99. De hoje em diante, todos os anúncios concernentes a reuniões aqui no tabernáculo e nas campanhas virão do escritório em Jeffersonville. Qualquer um que deseje tomar conhecimento das reuniões deve preencher ou dar seu nome e endereço e deixá-lo no púlpito ao encerrar a reunião esta noite. Um aviso será enviado a você a tempo de se preparar para assistir às reuniões. Isto é, se no futuro alguém quer conhecer onde vamos ter reuniões, temos um sistema estabelecido no escritório ali agora, que você pode deixar seu nome e endereço aqui, e lhe enviaremos um cartão com tempo suficiente de maneira que você saberá onde serão as reuniões. E provavelmente os temas, e o que for, se você tiver uma oportunidade. Vê você? Se você não tem um lugar oficial de onde vem, um diz isto e outro diz aquilo, e você não capta. Vê você? Então somente deixe seu nome e endereço e ponha-o aqui em cima, e Billy Paul o tomará e o dará. Agora, também se perguntou se haverá algum outro. Irmã Brana, terá você algum outro serviço de cura no tabernáculo, com discernimento? Não. Não, os discernimentos serão dados por nossa outra junta. Temos ao irmão Nevo aqui agora que tem um dom de profecia, que profetiza sobre os enfermos e faz notório a eles as coisas que eles têm necessidade de saber. E temos um irmão de nome Higginbottom, um dos administradores que serviu fielmente na junta. Eu não o vejo nesta manhã, porém geralmente tem o dom de falar em línguas e uma senhorita chamada Gimblay. Uma pequena e amável irmã que tem um dom de interpretações de línguas. Estas mensagens têm provado ser de Deus, porque não têm vindo fora de ordem, eles estão estabelecidos em ordem. E tão logo que estes dons comecem a se acumular, vamos tratar de ter isto estabelecido da maneira da igreja fazer isto. E os veremos logo, de forma que as reuniões sejam realizadas na perfeita ordem do Senhor, tanto quanto possamos obter isto perfeitamente. Porém esta querida gente, assim diz minha vizinha, a senhora Wade, que tem um microfone ligado aqui e um gravador ali atrás para gravar as reuniões com o propósito de obter estas mensagens, e escrevê-las, e ver se estão corretas ou não. Vem. Assim é como ela as está confrontando. Eu sei que a senhora Wade é uma senhora honesta, e ela me diz de muitas coisas que têm sido ditas que estão se cumprindo. Agora, estamos agradecidos por isso. Quanto alívio é isto para mim em meu lar, quando eu entro logo em minha casa. Este discernimento do lado profético me faz pedaços, e portanto, Deus tem me enviado um alívio por isto, mediante a profecia, o falar em línguas, e interpretação, que é profecia. Falar em línguas. Há duas pessoas diferentes profetizando. Um falando, o outro entendendo o que o outro está dizendo em línguas desconhecidas, é exatamente profecia. E agora, nós temos isto todos os dias. Em cada reunião aqui quando temos nossas filas de oração na reunião. Agora alguém perguntaria, acerca do dom? Sim, eu ainda os tenho, porém a única maneira em que eu os uso, é em entrevistas privadas, as quais tenho. E para obtê-las, eu creio que eles a têm no quadro de anúncios ali atrás, para ter permissão e marcar sua vez por Billy Paul, meu moço, para que eu nas reuniões depois desta, em qualquer outro lugar, você necessitará de um cartão que Billy Paul lhe dará. Se há algo na vida que você não entende e não sabe como sair disto, e você está buscando sabedoria do Senhor, então veja Billy Paul, meu filho, que é o secretário, ele dará a você um pequeno cartão e estabelecerá uma data numa certa ocasião logo quando estamos tendo estas entrevistas. Então isto será quando entraremos juntos, apenas você e eu, e se vêm senhoras, você entrará com minha esposa e comigo, e então você
encontraremos e buscaremos do Senhor, e perguntaremos a Ele que deve você fazer. Agora, outros casos menores e coisas como estas, são dadas ao irmão Nevo, e ao irmão Higginbottom, e à irmã Gamblay, e aos outros que falam em línguas e interpretam, que estão aqui na igreja. Portanto estamos como a viagem. Creio que foi Jetro que disse a Moisés numa ocasião, vem. Tomemos alguns anciãos. E o Espírito de Deus foi tomado de Moisés e posto em 70 dos anciãos, e eles profetizavam. Porém só as questões maiores e difíceis eram levadas a Moisés. Agora, nós não somos Moisés, nem estes são os anciãos, porém estamos todavia servindo ao Deus Jeová com o mesmo pilar de fogo guiando-nos à terra prometida. Assim, sim, haverá outras reuniões e haverá interpretação, os discernimentos virão. Isso me dará uma oportunidade de estar em oração e estudando os dias que virão estas entrevistas, e estar preparado para elas. Agora recorde, Billy Paul Branham, nosso secretário de campo, está em. O boletim está no quadro ali atrás, ao lado dos administradores. Tem uma nota aqui para anunciar isto e para dizer às pessoas que podem ler no quadro de anúncios ao sair. Agora esta manhã temos uma grande lição, e à noite trataremos de continuar com ela. E se o Senhor o permitir no próximo domingo, outro dia nisto. Eu não sabia qual profundo estava se tornando até que me pus a estudá-lo, e ainda segue sendo um mistério para mim. E assim, estou tão somente dependendo do Senhor. Agora, vocês com suas Bíblias, vamos ao Salmo 99. E eu lerei o primeiro versículo, a congregação lerá o segundo versículo, logo todos juntos leremos o último versículo. Continuaremos, eu o primeiro, a congregação o segundo, eu o terceiro, a congregação o quarto, até o último versículo, e então todos o leremos juntos. Ponhamos-nos de pé enquanto lemos a palavra de Deus. O Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo, tu firmas equidade. Fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos, e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Inclinemos nossas cabeças. Verdadeiramente, Senhor, estas palavras estão escritas e redigidas por teu servo Davi no salmo para ti. Tu moras entre os querubins. Tu és santo, e teu monte é santo. Aproximemo-nos com nossos corações aspergidos com o sangue do Senhor Jesus com uma consciência pura e com fé e segurança de que estamos vindo até a presença de nosso Deus. Que toda esta audiência nesta manhã seja reverente. Abre os ouvidos de nosso entendimento. Fala-nos em sabedoria, que possamos conhecer como devemos nos conduzir nestes dias e em tua presença. Nós pedimos a ti, nosso Deus, que nos revele estas coisas secretas que têm estado escondidas por todos estes anos, enquanto nos aproximamos a uma das mais sinceras e solenes palavras. Tu falaste disto quando estiveste aqui na terra, e disseste, aquele que lê, que entenda. Assim sendo, nós agradecidos vimos a ti, Senhor, e buscamos a tua sabedoria, sem conhecer o que vamos dizer. Em ordem aqui, algumas escrituras, e total e solenemente dependendo de ti para a resposta, sem outro propósito, que possamos conhecer a hora em que estamos vivendo, para podermos estar preparados para as grandes coisas que temos por diante. Nos concederá, Senhor, no nome daquele que nos ensinou que devemos orar desta forma, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre. Amém. Podem se assentar. E agora, se qualquer um dos cavalheiros quiser tirar o paletó, sinta-se em liberdade para fazê-lo. E aqueles que estão de pé juntos às paredes, se seus pés chegam a doer, sintam-se em liberdade para sair.
E agora, creio que se os meninos querem ir às suas salas, ou já têm sido despedidos. O pastor diz que a multidão tem os salões abarrotados. Assim sendo, não podemos ter escola dominical para os pequenos. E estaríamos muito felizes se vocês pequeninos cooperassem conosco, já que esta manhã estamos começando uma grande e tremenda mensagem que eu estou seguro que terá um grande significado para o seu papai e sua mamãe, e seus entes queridos que estão aqui, e mesmo para vocês pequeninos. Assim sendo, abordaremos muito reverentemente. Se o Senhor permitir, esta manhã estamos tomando o tema de As 70 Semanas de Daniel. E esta manhã estamos falando de Daniel em cativeiro e Gabriel voando para instruí-lo acerca do futuro. Enquanto Daniel estava em oração, Gabriel, o anjo, vem instruí-lo. À noite eu quero falar do sextuplo propósito de sua visita, 6 temas diferentes para serem trazidos à noite, para o que veio Gabriel. No próximo domingo, o Senhor permitindo, eu quero pôr em seu lugar a razão e o tempo das 7 eras da igreja, e em que tempo estão, e onde estamos hoje. Isto é no próximo domingo pela manhã, o Senhor permitindo. Agora, a razão para isto. Eu trouxe comigo algumas pequenas notas de minhas últimas poucas mensagens. E nesta manhã eu quero uni-las todas, porque isto está gravado e irá por todo o mundo, muitas nações. E sempre a razão pela qual eu repasso, é porque talvez alguém escute a fita pela primeira vez e não seja capaz de entender o que eu queria dizer ao fazer referência a algo falado anteriormente. Temos estado agora por meses no estudo do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Temos passado pelas eras da igreja. Os primeiros 3 capítulos de Apocalipse foram as eras da igreja. Logo João foi levantado no capítulo 4 e no 5, e se mostraram coisas que haviam de ser mais adiante. Agora, no capítulo 6 ele desce de novo à terra para ver coisas sucedendo que irão do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 19, versículo 21. Neste período vêm os selos, as pragas, os ais, as lagostas, a mulher no sol, e a expulsão do dragão vermelho, o selamento dos 144.000, e todas estas coisas. Esta tem sido uma semana de estudo tremendo. Todo dia de ontem quase não me movi do quarto, tratando de estudar. E é algo no tempo final, muitos dos veteranos aqui, que eu ensinei, eu simplesmente disse, aqui é onde pertencem as 70 semanas de Daniel, porém eu não tratava de atacar isso ou explicar. Porém nesta ocasião, pela graça de Deus, eu tenho proposto tratar de pedir graça ante Deus que eu possa trazê-lo às pessoas. E aqui eu estou encontrando coisas das quais eu nada sei. E então eu tenho estado lendo o livro do Dr. Larkin, o livro do Dr. Smer, as notas do Dr. Sconfiel, comentários diferentes de homens de todas as partes, e mesmo assim não tenho podido juntá-los de modo que saiam bem. Assim sendo, esta semana eu estou planejando. Tenho estado visitando a biblioteca em Kentucky, em algo da astronomia antiga dos calendários e tempos, e recolhendo das bibliotecas e tudo mais de todos os livros antigos que posso, e para o pouco que possa fazer, e tendo minha confiança solenemente em Jesus Cristo para que me revele isto, porque eu não quero que diga, eu conheço isto, e eu conheço aquilo. Ele conhece meu coração, ele está me escutando. Porém eu quero de forma que eu possa iluminar a sua gente. Portanto, eu creio que ele me dará isto. Eu não conheço até agora, porém eu estou confiando nele para o próximo domingo, porque esta será a parte tremenda, para próximo domingo conhecer e colocar estas 70 semanas. Cada uma tem um lugar diferente. E quando você o faz, as tem que recorrer todas. Não saem bem, elas não registram bem. Não pode. Portanto, pode ser que eu não seja capaz de tê-lo correto, porém eu vou confiar em Deus para isto. E eu me lembrei de Salomão numa ocasião orando e pedindo ao Senhor Deus que ele lhe desse sabedoria, não para ele, não uma extensão de dias, não uma vida mais longa, não riquezas, mas que ele tivesse sabedoria para conhecer como julgar ao povo de Deus. E Deus honrou aquela oração e deu a Salomão esta sabedoria, porque era para seu povo. E por isso é que eu estou pedindo a Deus que me permita conhecer o que significam estas 70 semanas, porque eu sei que é o calendário exato para a era em que estamos vivendo, e portanto, eu quero conhecê-lo, não para mim, não para mim, por certo eu quero conhecê-lo. Eu não o disse desta forma, não para mim, porque eu o quero para mim. Eu quero conhecer, porque eu quero conhecer onde estamos vivendo e em que tempo estamos vivendo. E logo, eu sei que isto foi dado.
E diferentes pessoas o têm figurado, e eles o têm posto ali atrás. Um indivíduo, eu estava lendo, punha terminar tudo em 1919, das 70 semanas. Bom, não foi assim. Logo depois das 70 semanas. Depois das 70 semanas tudo é terminado. Assim sendo nós não. Nós queremos conhecer a verdade, e eu estou pedindo a Deus que me dê a verdade. Agora, a maneira de repasse, voltar atrás, eu quero repetir um pouquinho o anterior. Portanto, algumas notas que eu anotei que estivemos no capítulo 5, o capítulo 4 e o 5, de modo que as pessoas possam entender. Primeiro, antes de fazermos isto, eu quero uni-las de novo de tal forma que você o tenha desde o quarto. Agora recordem, o capítulo 3 foi a era da igreja Laodiceia, e a igreja foi levantada ao final de Laodiceia. Agora, eu estava tratando de explicar algo à minha esposa acerca disto. Eu e Becky, minha filha, com todos os diferentes tipos de dicionários e coisas que pudemos conseguir. Eles não dão a resposta. Eu consegui o dicionário da Bíblia. Eu consegui o dicionário do grego antigo. Eu consegui o dicionário Webster e muitos outros, os dicionários modernos. Nenhum deles podia dar as palavras ou a resposta de forma alguma. Minha esposa disse, como esperas que nossa gente, que a gente pobre, e muitos deles sem instrução tal como nós, entenda tal coisa como esta? Eu disse, Deus dará a resposta. Não importa quão complicado seja, Deus o pode quebrar e fazê-lo simples. Porque nós somos uma porção daquela gente que está ansiosa, orando por aquele dia e aquela hora, e nossos olhos estão fixos para o céu, e estamos vigiando por sua vinda. E eu estou seguro de que ele nos mostrará. Agora, não nos dirá o dia ou a hora, porque nenhum homem conhecerá isto, porém certamente nos dirá o dia da semana em que estamos vivendo, se tão somente pudermos entendê-lo. Agora, no quarto capítulo João foi tomado imediatamente depois da igreja. João, subindo, ele viu a era completa da igreja. Aí é onde me agrada deter-me por um segundo para dizer que muita gente que está esperando que suceda algo grande, tremendo e poderoso na era gentia, está certamente equivocada. A era da igreja e tudo o que sucederá durante o reino gentil está registrado de Apocalipse 1 a Apocalipse 3, inclusive. Logo a igreja foi raptada e levantada, e o resto disto até o capítulo 19 é o que sucede à raça judia. Logo depois da igreja ser levantada, e é o tempo da grande tribulação, nada sucede entre os gentios, apenas a matança e assim por diante, como chegaremos a isto e veremos. Porém a igreja ela mesma se tem ido no 13º, no último versículo do 3º capítulo de Apocalipse quando a era da igreja de Laodiceia termina, que é a última. E nós tomamos cada era da igreja, cada período, cada coisa que sucedeu, cada estrela, cada mensageiro, sua natureza, o que eles fizeram, e o trouxemos através da história até a última, desenhado ali mesmo no quadro e no lado das paredes. E quando terminamos, o Espírito Santo entrou e fez um círculo da mesma coisa na parede, e o revelou por si mesmo aqui mesmo a todos nós. Agora, ao fazer isto, eu confio que ao final disto, ele virá com algo tremendo e nos mostrará de novo que estamos no tempo final. Quantos de vocês ouviram o discurso do presidente Kennedy, os comentários e tudo mais? Quantos ouviram esta predição, que por 1º de janeiro se prediz que tanto a Rússia como os Estados Unidos serão cinzas vulcânicas? Isto é tudo que necessitamos. É mais tarde do que pensamos. Vem. Assim sendo, se estamos tão perto que mesmo homens desta terra estão predizendo que esta tremenda coisa sucederá, melhor é que estejamos alerta, toda coisa em dia, toda confissão feita, tudo preparado, porque não sabemos em que hora nosso Senhor nos chamará. E quando ele der a ordem, subi mais alto. É melhor que esteja preparado. Virá na hora que você menos pensa. O grande avivamento pentecostal já está terminado. O vemos em todo lugar, o último grande avivamento. A mensagem tem saído. Tudo está preparado agora, esperando. A igreja é selada e separada. Os malvados estão fazendo mais maldades. Igrejas estão se tornando mais eclesiásticas. Os santos estão se aproximando mais de Deus. Os dons do Espírito têm começado a se multiplicar nos pequenos grupos. Nós estamos no tempo final. Oh, eu amo este hino que costumávamos cantar na igreja. Eu estou vigilante pela vinda deste grande dia milenial, quando nosso bendito Senhor virá e a sua expectante noiva levará. Oh, meu coração está chorando,
sedento por este dia de doce libertação, quando virá de novo à terra nosso Salvador. Esperando por aquela hora. Agora, no capítulo 5 no versículo 5, encontramos em nossa lição prévia que falamos deste parente redentor, que encontramos, era Cristo. Tipificado em Ruth, Ruth decidindo, Ruth servindo, Ruth repousando. Decidindo foi justificação, servindo, preparando-se, santificação. Repousando foi com o Espírito Santo até que a ceia das bodas veio. Conformoso. A igreja vem de João Wesley, justificação, ou Martim Lutero, justificação, por João Wesley, santificação, pelo pentecostal, batismo do Espírito Santo, e agora, em repouso, esperando pela vinda de seu Senhor. Perfeitamente. Nosso parente redentor, os anciãos estavam certos quando eles o chamaram um cordeiro em vias de converter-se em leão seu juiz. Ele foi um cordeiro, vocês sabem, com o livro de 7 selos. Quando o livro foi tomado, a obra de mediação terminou. Agora, no 3º capítulo, a igreja se havia ido, porém agora a redenção está para ser revelada, como foi redimida a igreja. Veja, a igreja se tem ido. Assim sendo, ele está mostrando agora no capítulo 5 como fez ele, o que ocorreu, como ele selou a igreja, a revelação de seu nome, batismo na água usando seu nome, vida eterna, não um inferno eterno, semente da serpente, segurança eterna, todas as grandes doutrinas, predestinação da igreja que foi revelada à igreja. Ele está mostrando como fez. Agora, nosso parente se lhe entregou um livro selado do proprietário original. Amém. Quem era? Encontramos era o proprietário original. Deus mesmo. E veio o cordeiro e tomou o livro da mão direita do que estava assentado sobre um trono. Quem era o cordeiro? O Redentor, nosso parente redentor, o parente da igreja que veio e redimiu a Israel. Agora, vamos entrar nisto esta manhã. Israel foi redimido, porém não foi aplicado a isto, porque eles o rejeitaram. Porém a igreja recebeu sua redenção. E ele é nosso parente redentor. Tal como Boaz tinha que redimir a Noemi para obter Ruth a Moabita, uma estrangeira, uma gentia, assim Cristo redimiu Israel, aplicou a redenção, e foi rejeitado. Vocês se recordam do perdão do homem que foi fuzilado, que algumas vezes eu lhes tenho contado, durante a guerra civil quando ele era um bom homem. Ele era inocente, e eles o encontraram culpado, ainda que em certa forma fosse culpado, uma vez que fugiu em meio à batalha. E eles o encontraram culpado e iam fuzilá-lo. E um homem foi ao presidente Lincoln e disse, Senhor Lincoln, este é um homem cristão. Ele estava assustado, o moço. Eu conheço sua gente. Ele simplesmente se assustou. Ele não queria fazer mal. Ele fugiu. Disse, Senhor Lincoln, está em suas mãos. Você é o único que pode perdoar. O Senhor Lincoln tomou um pedaço de papel e sua caneta e escreveu, perdoem esta pessoa. Abraham Lincoln. Ele correu ao cárcere, e disse, aqui está. Eu tenho conseguido seu perdão. E o homem disse, me recuso a olhá-lo. Teria um selo grande sobre ele. Seria tudo. Você está apenas tratando fazer-me tolo. Não é Abraham Lincoln. Qualquer um pode assinar seu nome, porém teria que estar documentado por seu selo e assim por diante se viesse dele. E o homem insistiu. Mesmo assim o homem em prisão pensou que ele estava brincando, e simplesmente lhe deu as costas. Na manhã seguinte foi fuzilado. E logo depois de ser fuzilado, houve um julgamento no Tribunal Federal, porque Abraham Lincoln, 24 horas antes que o homem fosse fuzilado, assinou seu nome firmando que o homem estava perdoado. E de todos os modos o governo o fuzilou. E então? Então o Tribunal Federal dos Estados Unidos disse, chegou a esta decisão no Tribunal Federal, disse, um perdão não é perdão a menos que seja recebido como um perdão. E Jesus redimiu a Israel no Calvário, porém não foi um perdão para eles, porque eles não o receberam como um perdão. Porém em nossa lição agora nestas 70 semanas, encontramos que eles se retratam e recebem seu perdão. Porém ele redimiu a igreja. Então somos perdoados, porque temos recebido o sangue de Jesus Cristo como nosso perdão. Agora encontramos que ele foi nosso parente redentor, e ele tomou o livro da mão do proprietário original. É um título de propriedade para a redenção. Encontramos isto. Recordam o estudo, é um título de propriedade de redenção. E uma propriedade abstrata com ele, que Deus requer vida pela morte. No jardim do Éden então, Jesus, o justo, morreu e tomou o título de propriedade,
e foi capaz de romper os selos, revelar o que estava neles, e dar herança que pertencia a ele e a seu povo. Vida eterna que ele herdou por fazer isto, ele passou sua própria vida no Calvário, e a dividiu entre nós pelo Espírito Santo. Amém. Nenhum homem tem sido capaz alguma vez de vir, de mesmo pensar o amor que aquilo foi, o que ele fez. Satanás, ele uma vez proprietário por causa da queda no jardim, e atado e lançado ao fogo. Seus dias são terminados. Jesus no Evangelho tinha 4 títulos. Tomemos isto: filho de Davi, herdeiro ao trono, filho de Abraão, a concessão real, filho do homem, herdeiro da terra, filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, a concessão real. No Velho Testamento, a propriedade não podia ser retida por mais de 50 anos. Não podia ser aniquilado de seu dono original mais de 50 anos. E no 40º dia ele pagou o preço. No 50º dia, a redenção e o poder que pertenceu à igreja que se perdeu no jardim do Éden foi redimida de novo e envidada a nós pelo batismo de Espírito Santo no 50º dia. Então tomamos o rolo. Temos os rolos, como este rolo lhe foi entregue em sua mão, de como Jesus em Jeremias 32:6, seu primo, Anameel, se lhe deixou alguma herança, e eles iam em cativeiro, ao qual vamos entrar com ele esta manhã, cativeiro, e foi guardado num vaso de barro, mostra onde o poder de Deus e os rolos e os segredos de Deus são conhecidos, no coração. Nosso plano de redenção, o mesmo sendo guardado em vasos de barro, o nome de Jesus e a revelação. Encontramos que este foi selado com 7 selos, e cada selo foi envolto ao redor. E enquanto a revelação surgia, ele desatou o selo, e o desenrolou, e leu o que este selo dizia. Logo ele desenrolou o outro, o rolo, e leu o que este selo dizia. Desenrolou o seguinte e o tirou e viu o que este selo dizia, e qual era a revelação. Isto é exatamente o que nossos 7 selos, aos que iremos dentro de pouco tempo, confiamos, isto fará. Cada selo quando é tomado do livro será desenrolado, isso mostrará exatamente o que tem tomado lugar. Encontramos que há 5 no plano de redenção. 5 é um números, e há 7 selos, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, e 7 eras da igreja. Assim sendo você pode ver, os 7 é graça. 5 é a graça, e 7 é a perfeição. Assim sendo corre perfeitamente exato. Vem. Correto. Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era, em que era estamos vivendo, o espírito da era, a igreja da era. Apocalipse 10. Ao final encontramos que quando o último selo foi rompido, encontramos o anjo parado com um pé na terra e um no mar, com suas mãos levantadas ao céu, e um arco-íris sobre sua cabeça, jurando por aquele que vive para sempre e sempre, aquele tempo tem terminado no último selo. E esperem até que cheguemos a estes selos e vejamos onde está este selo. Após você encontrar as 70 semanas, então você verá onde estão os selos. O tempo tem terminado. A redenção é terminada. Ele é agora o leão e o juiz. Ele é vosso salvador esta manhã, porém um dia ele será vosso juiz. Do 8º ao 1º, o versículo 14 do capítulo 5 revela o tempo para que o Cordeiro seja adorado tanto no céu como na terra. O livro 7 vezes selado, o Cordeiro digno, o parente redentor. E desde o versículo 8 ao 14, anjos o adoram, anciãos o adoram, criaturas viventes o adoram, e João o adorou de tal forma que chegou a dizer: toda criatura no céu, na terra, sob a terra me ouviu dizendo: benção, glória, poder, sabedoria, seja ao Cordeiro. A hora de adoração para o Cordeiro Rei. Agora, a igreja tem partido, recorde. Agora, voltamos a Daniel e ao capítulo 9 do 1º ao 3º versículo. E logo vamos tomar do 20 ao 27, porque isto é simplesmente a oração de Daniel. Eu quero que vocês voltem a ler várias vezes durante a semana até que o captem. No ano 1º de Dário, filho de Assuero da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora, o próximo, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor Deus, e confessei. E assim continua, até que agora chegamos ao versículo 20, para economizar tempo, e as pessoas de pé, quero que busquem o 20, até que cheguemos agora ao versículo 20.
Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, ainda, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, e falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que seria se houvéssemos podido estar ali? Como encontro ele? Orando. O anjo, o homem. Notem vocês, ele o chamou de homem. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e veio a ordem para que lhe fosse. E eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, ou a tua cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aí está a sextupla razão de sua vinda. Note agora sabe e entende. Agora ouçam. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, o príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um ajuste, ouçam, com muitos por uma semana. Uma destas 70 semanas. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Agora, aí está nossa lição para as próximas 3, 4 ou 5 reuniões, o que houver de revelar o Senhor. 70 semanas. Agora, eu vou pedir a Doc, se ele puder, à noite, que ponha meu quadro negro ali, de forma que eu possa usá-lo. Não quero que vocês o passem por alto agora. Vocês têm que estudar comigo, e estudar profundamente, ou vocês o passarão por alto. E eu quero desenhá-lo aqui no quadro e vocês tragam seus lápis e papel e anotem estas datas, estes tempos, e tudo acerca disto. Agora, as 70 semanas começam, agora captem isto, logo após a igreja ser tirada. Agora, todos que entendem digam amém. Agora, depois da igreja ser tirada. De Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21, está ligado com a 70ª semana, portanto devemos deter-nos e explicar antes de prosseguir adiante. Devemos deter-nos e explicar o porquê destas 70 semanas, porque se você não o faz você passará por alto estes selos, passará por alto estas trombetas, você passará por alto estas taças, estas pragas, estes 3 espíritos imundos como rãs, estes 3 ais, a expulsão do dragão vermelho, a mulher no sol. Você passará tudo por alto e se você não o faz, porque toma lugar aqui mesmo nesta 70ª semana. Isto é onde toma lugar. Agora, o profeta Daniel havia estado na Babilônia por 68 anos, vocês os que querem confrontar as referências e economizar parte do tempo que eu tenho tido que confrontar, 68 anos. Ele foi em cativeiro no ano 606 a.C. E quando a visão veio a ele era o ano 538 a.C. Do 538 ao 606 deixa 68. Havia estado 68 anos na Babilônia entre pagãos e ainda tinha vitória. Amém. Nós não podemos permanecer uma hora. Porém ele havia estado no próprio meio com mais ninguém, exceto 3 companheiros, e eles em partes diferentes do reino. Porém Daniel por si só com Deus susteve a vitória por 68 anos. Pense nisto. Eu não quero começar a pregar, porque esta mensagem deve ser um ensino, porém por 68 anos ele havia conservado a vitória, e era imaculado ante Deus sem o batismo do Espírito Santo, sem o sangue de Jesus Cristo para fazer intercessões por ele. Com tão somente o sangue de touro e cabras e novilhas os quais tinha que oferecer em secreto, por causa das tradições pagãs daquela terra. Eles haviam sido trazidos ali. Jeremias havia profetizado deles que eles iriam ali. Agora Daniel. Ele havia começado a ver que a hora estava se aproximando, tal como estamos hoje.
Daniel começou a entender, disse ele, pela leitura de livros. E no primeiro ano do reino de Daniel, no reinado, eu Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Jeremias no ano 606 a.C., profetizou por causa de seus pecados e incredulidades que eles estariam 70 anos. Vocês recordam que veio outro profeta naquele dia, não recordo o seu nome no momento. Pode que possa tê-lo para vocês em poucos minutos se buscar atrás por um momento. Porém ele veio e disse, Jeremias, estás enganado. Deus manterá Israel ali embaixo apenas por tantos dias, por volta de 2 anos. Jeremias disse, assim seja. Amém. Ele disse, porém espere um minuto. Examinemos isto juntos como profetas. Ele disse, recorde, tem havido outros que profetizaram antes de nós, e eles disseram coisas que estavam incorretas. E Deus deu conta deles, por dizer coisas incorretas. Assim sendo estejamos seguros. Porém o Senhor Deus me tem dito que há ainda 70 anos. Deus feriu aquele falso profeta e tomou sua vida naquele mesmo ano, porque Deus havia dito a este profeta verdadeiro que eram 70 anos. E quero que notem como Daniel, mesmo um estrangeiro, fora de sua gente, lançado de sua igreja, sem um serviço de igreja, sem igreja onde ir, sem hinos para serem cantados exceto os que ele mesmo cantava, em meio de tudo isto, ainda se mantinha no que o profeta havia dito. Amém. Amém. Sem igreja onde ir, ninguém com quem ter companheirismo, todo mundo assistia a templos pagãos, todos adoravam a seus ídolos, sem hinos cristãos, ninguém acreditou o mesmo que ele, e em 68 anos, desde que era um mocinho de aproximadamente 12 anos, de 14 anos quando foi levado ali, ele se manteve leal a Deus e entendeu pelo profeta Jeremias que os dias estavam quase cumpridos. Como poria isto em alerta o coração de qualquer verdadeiro profeta de Deus hoje, que olhamos atrás e vemos o que este verdadeiro profeta disse, e conhecer que estamos no tempo final. Ele disse, eu entendo pelos livros que Jeremias, meu irmão, muitos anos atrás profetizou que Israel estaria aqui por 70 anos, e este tempo está por cumprir-se. E ele se preparou, e ele se pôs em jejum, e ele se santificou, e quando, cinza, e cilício, e pôs sobre a cabeça, e se pôs em jejum e oração para entender acerca do dia em que estavam vivendo. E se Daniel, o profeta do Senhor, podia consultar os livros de Jeremias que o levaram até mesmo ao lugar onde Israel saía, todos vivos, de Babilônia para regressar à terra natal, isto causou com que ele jejuasse com cilício e cinzas. Quanto mais deveria a igreja do Deus vivo conhecer que o tempo está se desvanecendo e já não será mais, e a vinda do Senhor Jesus Cristo e o grande milênio pronto para ser estabelecido. Como podemos desperdiçar tempo brincando, nadando aos domingos, sem tempo para o Senhor? Simplesmente correndo. Se o pastor fala de algo que não lhe agrada, você se levanta e sai. E se a igreja se reúne por longo tempo, vocês estão insatisfeitos. Olha nossa condição. Olha o que estamos fazendo. Compare nossas vidas com aquele profeta. Só um homem em todo o reino sem igreja onde ir, e nenhum em algum outro lugar para ir. Havia sido destruída e queimada. Sua cidade, seu povo estava cativo. 68 anos, 68, 69, 60, a ele restava 2 anos mais. Assim sendo, quando ele começou a ler o livro e ver que o tempo estava próximo a cumprir-se, ser cumprido, ele foi a Deus em oração para encontrar acerca disto. Que hora? Que estamos fazendo quando as nações se destroem, o mar ruge, os corações dos homens desmaiam de temor, perplexidade de tempo, todas estas coisas, a escritura na parede, desintegração racial, toda classe de maldade sucedendo no mundo, polêmicas e pelejas e preocupações, as armas penduradas em suportes. Uma nação pequena do tamanho de Cuba aqui embaixo pode destruir o mundo em 10 minutos. E eles pelejando entre si, homens que não conhecem a Deus, nem seu poder. E o Espírito Santo na igreja, movendo-se entre os eleitos, mostrando-se vivo depois de 2000 anos, que ele é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. Como podemos assentar-nos prazerosamente? Como podemos correr sobre isto? Tempo qual estávamos vigiando, observando pelo advento desta grande hora. Agora, ele leu no capítulo 25, de Jeremias. Vamos ao capítulo 25 de Jeremias, e leamos o que ele tinha que dizer. Atualmente, conhecemos no versículo 8,
Por quê? Quero que assegurem de que o entendam. O versículo 11 é onde eu havia anotado aqui para ler, porém comecemos no versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso me agrada. Quando posso ouvir a um profeta por si de pé com assim diz o Senhor, irmão, é isto. Para mim isto termina o argumento. Isto é tudo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre estas nações em redor, e os destruirei. Recorde, era aos eleitos de Deus de quem ele estava falando. Não era infiéis, era membros de igreja. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria. Tal como temos hoje, todo rock and roll, Wiki, Elvis, etc. E a voz do esposo. A voz da ave. Quero dizer, da noiva. O som das mós. A luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto. Ouçam esse profeta clamar, toda essa terra será assolada. E não para plagiar a este grande servo de Deus, porém eu profetizo que toda esta nação virá a ser desolada. Deus castigará esta nação por seus pecados. Se Deus não permitiu a Israel, seus eleitos, a semente de Abraão, com quem ele fez o pacto e a promessa, se ele não lhes permitiu sair com as suas maldades, mesmo sendo religiosos até a medula, tinham as grandes igrejas, os sacerdotes, e o rabino, porém por causa do imoral e das coisas entre eles, e Deus lhes fez colher o que semearam, também nós o receberemos. Versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. É isto, todos olham e dizem, aí estão. Eles eram tão grandes. Vejam-os agora. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Isto é uma geração. Isto é quando vossa bendita mãe era um bebê. Eles estavam ali sem um Deus, sem uma igreja, sem um hino, sem nada por uma geração completa, até que toda aquela geração pecadora morreu. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, e farei deles uns desertos perpétuos. E trarei sobre esta terra todas as minhas palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque bem deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras de suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Em outras palavras, Jeremias, eu te tenho dado esta mensagem. Não te assentes. Não permaneças no lugar, mas profetiza a todas as nações. Você segue isto. Profetiza a todas as nações. Mostra meus sinais e maravilhas, e faça-lhes saber que eu venho para fazer isto, para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. Que fazem hoje neste mesmíssimo dia. Eles chamam a você de um falso profeta, chamam a você de um confabulador, chamam a você de um fanático, um adivinhador, ou sonhador de sonhos, ou alguma classe de telepatia mental. Perderam o juízo. E a palavra louco, se você interpreta, significa demente. Eles realmente se tornarão loucos e dirão, não deem atenção a este santo rolador, isto não tem sentido. Por causa da palavra que eu enviarei entre eles. Vê você a história repetindo-se. Jeremias não concordava com seus fariseus, saduceus, herodianos, ou o que eles pudessem ser. Ele simplesmente expunha a palavra, e ela fazia com que todos se enfurecessem com ele. O que? Agora notem, e tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações. Jeremias não ficou em sua casa. Jeremias não permaneceu no lugar, mas ele fez com que todas as nações bebessem disto, as quais o Senhor me tinha enviado. Jeremias tomou a palavra do Senhor, o vinho de sua palavra. E o vinho é o poder de sua palavra. O vinho tem um poder. O vinho é uma intoxicação. O vinho leva poder após si. E eu tenho tomado a palavra do Senhor, disse Jeremias, e a fiz manifesta. O vinho, o poder que está nela, eu tenho mostrado a eles, e eles não ouviram. Disse Deus, os enviarei por 70 anos a Babilônia. Assim mesmo fez. Tanto o justo como o injusto foram de igual aspecto. Agora,
De novo a lição. Daniel havia estado lendo. Pense. Daniel leu as mesmas palavras que estamos lendo nesta manhã. Daniel leu a mesma Bíblia, a mesma pontuação, as mesmas orações, as mesmas coisas que eu, mediante a ajuda de Deus, lhes lerei nas próximas mensagens. A mesma coisa para mostrar-lhes que estamos no tempo do fim. E tomando Daniel a palavra de Jeremias, vai à Babilônia e ele foi o profeta ungido. Maravilhas entre eles, mesmo estando só. Amém. Ele permaneceu só. Porém Jeremias havia escrito essas palavras muitos e muitos anos antes. Logo Daniel, interpretando a palavra captou, disse, agora, espere um momento, estamos chegando ao tempo final, porque eu tenho estado aqui 68 anos. E o profeta do Senhor, amém, irmão meu, o profeta verdadeiro de Deus que provou que era profeta, nos profetizou. Eu tenho anotado aqui no livro que diz, se cumprirão 70 anos. Então Senhor Deus, estamos aproximando-nos do fim. Toda aquela geração tem morrido. Que farás agora, Senhor? Tu prometeste enviar-nos. Ele pôs em ordem para orar. Ó Deus, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem e orar, é esta. Porque nós como seus fiéis servos, vemos pelas cartas dos apóstolos, pelos avisos do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo fala que nos últimos dias homens serão amantes de si mesmos, altivos, mais amantes de deleites que de Deus, traidores, falsos acusadores, dissolutos e aborrecedores dos que são bons. Entendo pela letra. E entendo que virão escarnecedores nos últimos dias. Eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá aparições espantosas como discos voadores, sinais misteriosos nos céus, e os corações dos homens estarão desfalecendo pelo temor. Haverá perplexidade de tempo, e aflição entre as pessoas. Eu leio que eles entrarão a organizações e denominações, e terão uma confederação nos últimos dias. Eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias. Eu entendo que usarão roupas curtas, e caminharão com saltos altos, cascavelando enquanto passam, nos últimos dias. Eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores nos últimos dias. Eles se comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias, clamando do deserto, chamando as pessoas a regressarem à mensagem original, de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que estas coisas tomarão lugar. Eu entendo que nos últimos dias virá uma grande fome. As igrejas estarão tão organizadas e tão estabelecidas e tudo, que nos últimos dias virá uma grande fome, e não será tão somente por pão e água, mas pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus. E a gente irá do leste ao oeste, do norte ao sul buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porém as igrejas estarão tão organizadas e endurecidas que falharão em ouvi-la. Eu entendo isto pelos livros. Porém naquele dia, ó Deus, haverá uma rama que surgirá de Davi. Eu entendo que ele enviará Elias antes que venha aquele dia no tempo do fim, e ele terá uma mensagem que tornará o coração dos filhos de novo aos pais, os tornará ao original, regressar ao ponto de partida. Eu entendo que isto tomará lugar justamente antes que o Espírito deixe a igreja gentia para retornar aos judeus. E eu não entendo só pela letra, mas pela palavra escrita, que Israel regressará à sua terra natal. E eu a vejo entrando. Eu entendo pelas palavras dos profetas que Israel será uma nação. Eles estabelecerão a adoração no templo. E Deus irá tratar com ela outra vez quando regressar à sua terra. Ó! 2 profetas se levantarão nos últimos dias com eles. Eu entendo isto. Assim que a igreja gentia for removida, 2 profetas se levantarão, Elias e Moisés a Israel. Chegaremos a isto enquanto continuemos. Os profetas haviam visto que o tempo estava por cumprir-se ali na Babilônia. Correto. Gabriel aparece não apenas para revelar o que ele estava perguntando, mas para dizer-lhe tudo o que estava determinado para a raça judia por todo o caminho até a consumação. Amém. Ele indagou por um pouquinho e obteve a totalidade. Ele apenas pediu conhecer. Daniel estava tratando de encontrar, quanto mais, Senhor, faltará. Jeremias o profeta, teu servo, meu irmão, tem profetizado 68 anos atrás e disse que há 70 anos para que esta gente continue aqui. Toda a velha geração tem partido praticamente. Há uma velha geração pentecostal que se levantou faz 40 anos. Eram chamados os velhos combatentes.
Eles se organizaram, bateram, e pelejaram desde o Monte Horebe e Nebo, através de tudo, porém finalmente estamos no rio agora. Ele levantará um novo com um Josué para atravessá-los. A lei falhou, Moisés se foi com ela, Moisés falhou. Josué os atravessou. Encontramos que as organizações têm falhado, porém o Espírito de Deus, Josué, a palavra Josué significa Jesus nosso Salvador, que o Espírito Santo virá à igreja, não uma organização, mas o Espírito Santo estará entre o povo e a preparará para subir, cruzar o Jordão. Eu entendo pela leitura do livro que isto é o que está para tomar lugar, e Deus sabe que isto é o que estou buscando agora, que eu possa confortar seus povos e dizer-lhes o que está à mão, tanto aqui nesta manhã quanto nas terras a que estas fitas irão pelo mundo, de que estamos no tempo do fim. Ele revelou tudo até que o reino foi restaurado plenamente e se introduz o milênio. Esta foi a mensagem de Gabriel. Ele disse, eu tenho vindo para dizer-te que há 70 anos, 70 semanas determinadas sobre teu povo, determinadas para o fim da geração judia. Há 70 semanas. Agora, vigie o que ele disse. Que agora desde a saída para restaurar. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua cidade. Tua cidade. Babilônia não era a sua cidade. Quem foi? Onde estava a sua cidade? Jerusalém. Agora, quando chegarmos ao, os 7, ou a confirmação sextupla, encontraremos o que esta cidade ia trazer e provar quem foi, quem a fundou, de onde vem. Por quanto tempo permanecerá? Será construída de novo, e em que tempo? Oh, grandes coisas estão reservadas para nós. Correto. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua cidade, para extinguir a transgressão. Agora, ele nunca disse, Daniel. Sem dúvida que ele lhe disse que as 70 semanas estavam, quero dizer, os 70 anos estavam para terminar, 68, apenas faltavam 2 anos. E encontramos que a profecia de Jeremias deu no alvo exatamente correto. 2 anos mais tarde eles saíram. Neemias foi e obteve uma ordem do rei e edificou a parede em tempos difíceis. Eles trabalharam. Ele disse, o muro. Ouçam isto. Extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. Para quem? Os judeus, determinados sobre teu povo, não sobre os gentios, sobre teu povo, os judeus, e tua cidade, não Nova York, não Boston, Filadélfia, Chicago, Los Angeles, Roma, mas sobre tua cidade, Jerusalém. E para extinguir a transgressão. Dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Veja, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que era a sua cidade, até ao Messias, o príncipe, serão 7 das 70 semanas. Espere até que cheguemos a isto. Oh! Esta é uma bênção que eu vou buscar um cabo e atar-me a este lugar. O revelou tudo, disse, não apenas vou dizer-te agora que estes 2 anos estão próximos, será terminado, consumado. E todos sabemos que eles estiveram exatamente 70 anos ali e saíram, exatamente o que disse o profeta. Isaías, quero dizer, Daniel creu naquele profeta, assim sendo aqui estava ele, preparado. Correto. E ele. E agora, quando vem Gabriel, ele disse, eu tenho vindo para mostrar-te todo o caminho, para revelar-te todas estas coisas todo o trajeto até a consumação. Vem. Olhe. A abominação com que ele desolará até a consumação. Consumação é o fim de todas as coisas, eu vou mostrar-te o que ocorrerá. Agora ouçam. Captem. Eu, Daniel, tenho sido enviado. Tu és amado no céu. E eu escutei tuas orações. E eu tenho descido para dizer-te o que está determinado para os judeus e Jerusalém desde agora mesmo até o fim da consumação, toda a coisa. Agora, entendem vocês, classe. Se pudermos encontrar o que são estas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. Ó Deus, ajuda-nos a conhecer isto. Isto nos diz exatamente um lugar qualquer nestas páginas, exatamente desde aquele tempo a este tempo, até a consumação, e não falhará nem por um minuto. Como a palavra grandiosa de Deus. Quando Deus fez a Terra e a pôs em órbita, quando estava pregando outra noite, domingo à noite, de como não há coisa alguma que fale. Este mundo gira tão perfeitamente que eles até podem dizer-lhe quando o Sol e a Lua passarão no minuto exato daqui a 20 anos.
Eu não posso dizer-lhe por nenhum instrumento de medir o tempo em que tenhamos hoje no mundo. Perderá 2 ou 3 minutos ao mês, ou ganhará 2 ou 3 minutos, o melhor que tenhamos. Nada podemos fazer tão perfeito, porque há apenas uma coisa perfeita, esta é Deus. E Deus e sua palavra são o mesmo. Então a palavra de Deus é perfeita. E se podemos encontrar estes dias, encontraremos exatamente quando será a consumação. O capitão está determinado até a consumação. O versículo 24. Teu povo e tua santa cidade, que é Jerusalém. Vejam o 21, versículo 24 aqui. Jesus se referiu a isto em Mateus 24. Agora, irmão Coens, se ele está aqui nesta manhã. Não sei se está ou não, nas perguntas de outra noite ele fez uma pergunta. Suponho que esteja bem que o diga, irmão Coens, acerca da abominação que faz desolação, vem. O que significava? Jesus falou disto no capítulo 24 de Mateus, e encontramos. Sim, Mateus 24:15. Agora, permitam-me tomar isto rapidamente de modo que vocês possam ver que, Jesus falando da mesma coisa aqui, referindo-se a Daniel. Mateus 24:15, para vocês que estão anotando. Eu quero que cada um de vocês agora, especialmente à noite, e no próximo domingo, tragam lápis e papel, porque vamos. A não ser que você tenha uma fita, 24 e o versículo 15. E quando? Portanto, e quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta a Daniel. Pense, isto é 480, 3, 4, 5, 86 anos antecipados, 486 anos antes. O profeta Daniel está no lugar santo. Agora olhe em sua Bíblia. Está em parênteses, o que ler, entenda, agora, ele está falando aos judeus. Eles querem saber, e este templo, quando será destruído, quando será reconstruído? Quando virá o tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Quanto durará? Ele disse, quando virdes a abominação que sustenta a desolação. Quando Daniel parou no lugar santo. Disse, quando virdes isto suceder, o que ler entenda do que está falando. Esta é a razão pela qual estamos orando a Deus para fazer isso tão perfeito que não haverá sombra de dúvida. Porque não devemos por nossas próprias interpretações estas coisas. Tem que vir mediante o assim diz o Senhor. Assim sendo eu estou deixando aí mesmo até que eu entenda. Revelou a ele todas as coisas. Esta abominação. E recorde, tem um significado composto tal e como, do Egito chamei a meu filho. Tal como Israel foi chamado, assim o foi Jesus seu filho chamado. E isto será exatamente, tomará lugar tão certo como estou aqui. E ele o disse de certa forma, e ele o tem feito oculto, tudo oculto à igreja. Quando chegarmos a isto, este sextuplo propósito, como ele tem mantido tudo isto escondido da igreja de modo que a igreja esteja vigiando cada minuto, não sabia quando ele vinha. Porém agora, a era da igreja está por terminar. Assim sendo está quase preparado para a vinda, está se preparando. Esta é a escritura mais importante no livro. Que faz? Fala do bloqueio da nação judia, o povo judeu. Essa escritura, as 70 semanas, revela e diz exatamente desde o tempo em que Daniel começou ali até o final da consumação. É um dos indicadores maiores. Quantos me têm ouvido dizer, se você quer saber que dia da semana é, olhe no calendário. Se você quer saber em que tempo estamos vivendo, vigie os judeus. Isso é correto. Aqui está o calendário de Deus tomado daqui mesmo. Qualquer teólogo, qualquer erudito na Bíblia, qualquer um lhe dirá que este é o indicador de tempo, os judeus. Agora que hora é? Estamos somente. Gente calorosa. Não tem que ver com os gentios. Estes 7 selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas nada tem que ver. A igreja gentia estará na glória neste tempo. Nada tem que ver conosco. A igreja gentia, apenas trata com Israel. Daniel, teu povo e Jerusalém. Agora. E revela os fatos que Deus trata somente com os judeus quando eles estão em sua terra. Aleluia. Aí é onde eu creio que acertei no alvo, aí mesmo. Eles estão sempre tratando de aplicar isto desde o tempo que Israel estava ali no tempo de Daniel. Um grande escritor. Porque eu sei que alguns de seus seguidores estão assentados aqui, não o direi. Porém esta é a razão pela qual tem toda esta falsidade. Sabiam vocês como os mineritas, antes de se chamarem adventistas do sétimo dia, o que eles fizeram aqui em cima em 1919?
Pegaram suas asas, todos vocês viam no jornal Correio, e subiram aqui para voar naquela manhã. Isto foi tomando as 70 semanas de Daniel. Veem vocês, mileritas. Mais tarde, por meio da senhora Ellen White, que era sua profetisa, mudou e se chamaram Adventistas do Sétimo Dia, e agora tem mudado seu nome para Voz da Profecia. Vem. 3 nomes diferentes para o mesmo culto. Agora, mas eles estavam errados, porque eles estavam tratando de aplicar estas 70 semanas tanto aos judeus como aos gentios. E ele diz aqui, é para teu povo. E Deus nunca tratou com os judeus fora da Palestina. E quando o Messias foi morto nas 72 semanas, não para ele mesmo, por nós, foi morto, Israel foi disperso e não tem regressado à sua terra até há uns poucos anos. Assim sendo, o tempo não estava contado ali para a era da igreja. O entenderam? Não seria o 1919. Eu posso mostrar que algo sucedeu em 1919, porém isto foi quando aquele anjo, a mensagem do terceiro anjo acometeu e saiu aí, exatamente, porém não foi isto. Isto foi quando a guerra se deteve em forma misteriosa. Temos isto no capítulo 7 quando chegarmos a isto, quando chegarmos ao capítulo 7. Todos me têm ouvido pregar isto muitas vezes, vem. Quando a mensagem do anjo disse, sujeitai os 4 ventos da terra até que selemos aos judeus, os servos. E agora, eles estão em espera até que toda era gente haja sido removida. Então quando ele entra, então ele sela aos judeus. Os 144.000 recebem o Espírito Santo. Aí estão os 144.000 selados, Apocalipse 7. Vocês o têm lido. E eu vi um grande número já no céu. João os viu, de toda a raça, línguas e nações, e eles estavam ante Deus com palmas em suas mãos e com vestiduras brancas, cantando, Aleluia, Amém. Glória, sabedoria, honra, potestade, poder seja nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Exclamavam eles. João não podia entender, porém ele olhou e viu sobre o monte Sinai, glória, 144.000 que não se haviam contaminado com mulheres, judeus, mulheres, igrejas. Eles não se haviam unido a organização alguma, luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, etc. Mas eles haviam sido judeus desde o princípio, ortodoxos, e tinham seu templo ali adorando sobre o monte Sinai. Isto é os 144.000. Isto é depois disto, a igreja já se tem ido à glória. Vem. Assim sendo, o Sr. Smith estava enganado. Tinha que estar, porque como vai você aplicar isto aqui em 1919 e tirar aos 144.000? Então volte você ao Ossolai, doutrina dos testemunhas de Jeová, outra vez, vem. Então você se torna a doutrina Ossolai de que Jesus veio em 1914. Em 1919 tomou a sua igreja, e agora é um corpo místico rondando a terra, sepultura, indo à tumba da avó e do avô e ressuscitando a todos eles, todos aqueles que foram ao Solai. Sem sentido. Não cabe na sensatez da palavra, não sai bem. Não, Senhor, não o faz. Porém Deus tem a verdade. Deus é o que pode revelá-lo e colocá-lo ali e mostrar-nos exatamente. Eu creio que Ele o fará. Eu não o conheço. Estou lhes dizendo a verdade. Eu não sei, porém estou crendo, eu estou crendo que Ele o fará. Assim sendo, você vê, Deus nunca tratou com os judeus. Quero que mantenham isto em mente, enquanto Israel. Isto é o que eu tratei de dizer a este irmão assentado aqui que está falando a respeito de ir a Israel. Aparte-se de Israel. Aparte-se dele, todos vós que estáis falando de converter aos judeus. Antes de que esta mensagem termine, vocês verão que assim diz o Senhor pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertido, a nação inteira numa noite, o diz a Bíblia. Porém o evangelho nem sequer foi para eles. Houve uns poucos renegados que saíram e tudo mais como aqueles que entraram e, fora do principal corpo dos judeus, que entraram e foram salvos. Isto é verdade. Eu creio nisto com todo o meu coração. Porém recorde, enquanto Israel estiver fora de sua nação, não pode ser salvo. Agora eles estão regressando, e eles serão salvos, todos, toda a nação num dia. O diz a Bíblia. Um dia trará completamente, todo Israel, de novo a Deus. Uma coisa tão poderosa golpeará Israel num destes dias, até que faça sacudir a toda a nação. Mesmo o profeta exclamou e disse, num dia tens feito isto, num dia. Eles o verão. Haverá uma coisa poderosa. Em minha opinião,
Será um profeta poderoso que se levantará e estará ante Israel e provará para eles que aquele Messias ainda vive. Aquele Messias que eles rejeitaram vem, por quê? Eles lendo aquela Bíblia agora a Bíblia de Israel. Eles a leem de trás para frente, a maneira deles lê-la, e vocês conhecem como é escrito em idioma judeu. E quando eles a leram, e leram que aquele Louis Petlis lhes enviou 1 milhão de Bíblias, eles disseram, se este Jesus. Isto foi aqueles judeus que foram trazidos do Irã, e ali, nunca ouviram de tal coisa como um Messias. E quando se prepararam para regressar à sua terra, eles não queriam subir aos aviões. Ainda aravam com velhos arados. Vocês leram na revista Locke? Quantos leram estes artigos em Times e em Locke? Claro que o leram. Vem. Eles não queriam subir. Aquele velho rabino se levantou ali e disse, recordem, nosso profeta disse que nós regressaríamos à nossa terra sobre as asas de uma águia. As nações se destroem, Israel se desperta, os sinais da Bíblia prediletos, contados os dias dos gentios, com horrores agravando-se, regressai, ó dispersos, aos vossos. Melhor é que você vá despertando. Vocês têm ouvido e o têm ouvido e o têm ouvido, porém num destes dias ouvirão pela última vez. Israel está regressando à sua terra. O dia que Deus determinar que Israel seja uma nação, este é o dia que nunca mais haverá outro gentio salvo. Eu provarei isto pelas 70 semanas, se tão somente puder encontrar estes dias. Eu vou conseguir os calendários astronômicos e o juliano, o astronômico e o romano, e todos eles. Há em algum lugar. Em algum lugar há algo. Deus sabe acerca disto, e Ele é capaz de revelá-lo. Eu sei que o calendário juliano tem 365 1/4 dias no ano. Assim sendo, estão todos confundidos, porém há uma verdade em algum lugar. Eu vejo tantas igrejas, tantas organizações, tanta gente indo a isto, e alguns, salve Maria, e alguns adorando isto e aquilo outro. Tem que haver uma verdade em algum lugar. Tem que haver um Deus em algum lugar. Tem que haver uma mensagem em algum lugar. Eu vejo falsos profetas levantando-se e atuando, discernindo e toda classe de coisas saindo, e coisas. Tem que haver um real ali em algum lugar do qual esta falsidade tem sido feita. Eu vejo pessoas na carne, gritando, de modo duvidoso, e saindo e vivendo toda a classe de vida. Tem que haver um genuíno Espírito Santo em algum lugar. Eu vejo gentes atuando religiosamente e tudo mais e tratando de serem pias. Eu creio que há um Deus genuíno em algum lugar. Há um Espírito genuíno em algum lugar, porque isto é um velho hipócrita que está feito disto, um velho e falso. Tem que haver algo que seja real, um homem, um povo, uma igreja, um Deus. Tem que haver algo verdadeiro em algum lugar, porque estes foram copiados disto. Há algo real em algum lugar. Eu tenho dito a esta igreja acerca de seus dons. Ouçam a seus dons, mantenham-os na Bíblia. Não tomem um substituto quando os céus estão repletos dos reais. Fiquemos com os reais. Tenhamos os reais ou não tenhamos nenhum. Amém. Agora, a conclusão é um fato, que Deus trata com Israel somente quando ele está em sua terra. Tomemos. Quando Deus, Abraão deixou sua terra e desceu ao Egito, que sucedeu? Ele se apartou da vontade de Deus e nunca foi abençoado até que regressou à sua terra. Deus nunca tratou com ele, nem numa visão, nada mais até que regressou à sua terra. Olha Israel quando estava no Egito, 400 anos, sem um milagre, sem um sinal, nada ocorreu no meio deles, não há registro na história do livro. O mesmo velho 9:9, ir à igreja, oferecer o cordeiro, dizer um salve Maria, ou o que fosse, regressar. No próximo ano, da mesma maneira. Os sacerdotes todos argumentando. O rabino tal e qual. Elegeremos ao rabino tal e qual, ele tem uma melhor educação. Ele conhece mais sobre os egípcios. A primeira coisa que você sabe, os egípcios e todos eles eram a mesma coisa. Esta foi a mesma coisa que ocorreu à igreja. Temos ouvido aos metodistas, ou batistas, ou presbiterianos e temos um grau da Universidade de Haifa, temos um grau da Universidade de Oidan, temos um grau fora de algum lugar também, ou Badiouens, Nós temos um bacharelado em artes, temos um DD, LLD, ou algum outro. E que é tudo isto? Um montão de coisas sem sentido. É tal como foi no Egito. E Deus nunca tratou com Israel até que venha à sua terra. Ouça-me. Assim diz o Senhor, Deus não tratará com sua igreja até que ela regresse à terra, a mensagem da hora. Regressai ao original.
Apartem-se de suas ideias metodistas, batistas, presbiterianas, seus pentecostais, Assembleias de Deus, unitários, Trindade quíntuplo, o que for, Igreja de Deus, Nazareno, Santidade Peregrina, Igreja de Cristo, todos os movimentos anticristos. E me dou conta que isto vai ao mundo. Todos enganados, todos do demônio. Há gente piedosa em cada uma delas, gente piedosa em cada um destes movimentos, porém a organização em si não é de Deus, e Deus nunca a abençoará. Ele nunca o tem feito. E eu pergunto a qualquer historiador que ouvir esta fita, que me escreva e me diga quando a igreja se tem organizado e Deus não a tem posto na gaveta e nunca mais tratou com ela. Diga-me quando ele voltou a levantar aos luteranos, Wesley, metodistas ou pentecostais. Nunca. Esta organização permaneceu ali, se corrompeu e apodreceu. Deus tomou indivíduos e tratou de indicar às pessoas o caminho à terra. E homem, o indivíduo era tão débil e efeminado com algum tipo de grau até que organizaram outra organização, fazendo-a 2 vezes mais filha do inferno do que estava no princípio. Porém em algum lugar, seguramente, Jeová tem um homem em quem ele pode pôr suas mãos, que não se comprometerá com estas pias, organizações ímpias, que farão as pessoas girarem de novo a rocha, Cristo Jesus, de regresso ao Pentecostes original e ao genuíno Espírito Santo, com os sinais originais e maravilhas originais. Seguramente, ele tem alguém em algum lugar que não se desmoralizará sob qualquer tipo de perseguição, expulso, cancelado, atirado, qualquer outra coisa, que permanecerá com isto. Deus nunca abençoa Israel até que chegue à terra. Deus nunca abençoará você sendo metodista, batista, presbiteriano, católico, ou santidade peregrina, nazareno, Igreja de Cristo ou organizações pentecostais. Ele nunca lhes abençoará nesta forma. Regressai à terra, ao começo, de novo a experiência pentecostal como aquela que ocorreu no dia de Pentecostes quando o poder do Deus vivo mudou aqueles milhares de pessoas, incendiou seus corações com o fogo de Deus, que mostrou sinais genuínos, não falsos, não um engano de telepatia, não uma crítica, e entrar numa carreira de ratas como temos na América, quem pode ter a maior tenda, ou quem pode ter a maior multidão. Que diferença faz isto a Deus? Deus quer um povo honesto de coração, não as grandes multidões. E todos nós temos uma carreira de ratas aqui correndo, que desgraça, para ver se podemos acrescentar 1 milhar a mais em nossa organização. É uma desgraça. Ele nos quer de novo na verdade, de novo ao Espírito, de regresso à vida correta, de regresso a uma utopista em Cristo, de novo à verdade. Como pode Ele abençoar-nos da maneira que vamos? Ele não fará. Ele nunca abençoou a Israel até que eles regressaram à terra prometida, e quando regressaram à terra prometida, sinais e maravilhas começaram a suceder. Ele enviou um homem entre eles chamado Moisés. Com que baixou este Moisés? Com uma teologia polida. Desceu ele com um grau de bacharel em artes. Desceu ele com LLD, PhD. Ele veio com o poder de Jeová e com uma mensagem: regressai dessa terra vossa. Retornai, ó dispersos ao vosso. Amém. Por cerca de 2000 anos os judeus têm estado fora de sua terra, espalhados aos 4 ventos da terra. Como poderíamos fazer durar esta mensagem por semanas agora se tivéssemos que entrar em detalhes? Podemos traçar Israel e mostrar quando foi espalhado pelo Império Romano em sua rejeição do Messias, de como foi guiado a toda a nação sob o céu, regressar a Jacó, Israel, em Gênesis 44 e 45 e mostrar ali atrás como ele abençoou aqueles patriarcas e lhes disse exatamente qual seria sua posição nos últimos dias, e eu posso indicar-lhes exatamente toda a nação de Israel, toda a tribo de Israel posicionada exatamente nas nações onde dizia que estariam. E aqui estamos hoje. O judeu que conhecemos, este não é o judeu real. O judeu real é este ortodoxo real que não tem se contaminado com as coisas do mundo, que não saiu e uniu a outras igrejas. Este é o que está regressando, vivendo de queijo e pão, sobre as colinas, não permitidos na velha cidade. Tiveram que construir uma cidade neste lado na terra de ninguém, com metralhadoras apontando a ambos os lados. Porém ela está começando a florescer. Amém e amém. O tempo está à mão. Aí está Ismael e Isaque pelejando ainda pela terra, porém ela pertence a Israel. Se você chegar a ir a Jerusalém Nova, eles não lhe permitirão ir a Jerusalém Velha. Você tem que ir ali primeiramente e deixar que eles expliquem tudo a você. Os árabes, logo o levam ao outro lado. Estes são os filhos de Ismael.
Porém, espere, vem um tempo quando os filhos de Deus se apoderarão dela. Isso é correto. Jerusalém será reconstruída outra vez. O sacrifício diário se estabelecerá. E o anticristo fará um pacto com eles por estas últimas 7 semanas, e na metade dela ele romperá este pacto, os converterá ao catolicismo. A abominação se espalhará sobre toda coisa como isto, e então será o fim. Vigie. 70 semanas. Sim, eles, por cerca de 2000 anos eles têm estado longe. Eles têm sido dirigidos agora. Eles são gente tal e como sucedeu no endurecimento do coração de Faraó. Ele teve que endurecer o coração de Hitler. Milhões deles morreram. Olhem a este Eichmann, culpado de matar 6 milhões de judeus. 6 milhões deles, almas humanas, recém-nascidos, crianças, adultos todos levados à morte. Eichmann, um homem. Olhe a Rússia, como os tira você dali. Eles os lançaram de todos os lugares, e eles têm sido uma nação desprezada, porém, por causa de seu amor ao dinheiro. Eles tornaram a regressar. Porém esta pequena minoria está regressando à Palestina. Amém, irmãos. Quando você ouvir começando a regressar à sua terra, eles têm ali suficiente para fazer estes 144 mil. E que está sucedendo? Eles conheceram a seu José. Não se preocupe você. Sim, Senhor. E todos estão esperando ali, esperando que ocorra. E na mesma hora que as nações os têm declarado uma nação esse último ano. Quando isto der no alvo, estamos perto do fim. A igreja gentia se foi. Pode ser em qualquer tempo. Deus poderia dizer, Israel é meu povo. Quando for isso, os gentios terminarão. Eles pisarão, disse Jesus em Mateus 24, a abominação da desolação, eles pisarão os muros de Jerusalém até que termine a dispensação dos gentios. Quando isto houver terminado então os judeus regressarão a Jerusalém para estabelecer o templo e a adoração do templo. Tocaremos nisto nas próximas mensagens, as 70 semanas, dos 6 propósitos. Agora, eu lerei isto antes de encerrar, porque então será quase a hora de irmos para casa, então regressar às 7. Primeiro, se vocês o estão anotando, para terminar a transgressão. O capítulo 9 de Daniel e o versículo 24, para terminar a transgressão. 1. Para pôr fim ao pecado. 2. Para expiar a iniquidade. 3. Para trazer justiça eterna. 4. Para selar a visão e a profecia. 5. Para ungir o Santo dos Santos. 6. E disto falaremos esta noite. Deus cumprindo. Esperem agora, permitam-me repassá-lo para que o entendam. Primeiro, termina a transgressão. Segundo, pôr fim ao pecado. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, para ungir o Santo dos Santos. Permitam-me lê-lo agora da Bíblia. É o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, os judeus, e sobre tua santa cidade, Israel, judeus, Jerusalém, para extinguir a transgressão. 1. Dar fim aos pecados. 2. Para expiar a iniquidade. 3. Para trazer justiça eterna. 4. E para selar a visão. 5. A visão e a profecia, e para ungir ao Santo dos Santos. 6. Isto foi exatamente o que ele veio dizer-lhe que seria feito, e então será o fim. Agora, à noite veremos que são estas coisas e veremos quão próximo estamos disto, e logo no próximo domingo trazer e colocar estes elementos de tempo exatamente onde estamos parados. Eu amo Israel regressando à sua terra. Israel. Permitam-me dizer isto. Vigie agora. Supondo que está fora da fita. Permita-me dizer isto, na mesma hora que Israel vem a ser uma nação. A razão que eu sempre tenho crido, ante minha classe aqui, que havia alguma coisa, que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer a Israel de novo ao Senhor, porque quando, na mesma hora, pela carta da Panamérica, que Israel foi declarada uma nação pela primeira vez em 2000 anos desde que foram dispersos, não um povo, foi nesta mesma hora, a hora exata, que o anjo do Senhor me apareceu ali e me enviou com o Evangelho, a mesma coisa, 7 de maio de 1946. Agora, logo outra coisa que me permite conhecer, é restaurar os corações dos filhos de novo aos pais e os corações dos pais aos filhos. A mensagem. Note Malaquias 4, não 3. 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu,
e o irmão Ernbach e eu estávamos em nosso caminho à Palestina, logo depois de nos haver reunido com os judeus em casa do irmão Agenblay, e eles haviam visto a reunião. Louis Petris havia enviado estas Bíblias para ali, e ele disse: estes judeus vêm, disseram, se você chamasse um grupo de líderes de Israel, quero dizer, não estes novos rabis com todas suas cerimônias, mas chamar os verdadeiros líderes israelitas juntamente. E temos lido este Novo Testamento, e conhecemos que quando o Messias vier ele nos dirá essas coisas, como a mulher em Samaria. Sabemos que Moisés disse que nosso Messias seria um profeta. E quando você lhes puder dizer, e mostrar pela Escritura que, ao que chegaremos na mensagem da noite, que eles tinham que ser obscurecidos e seus corações cortados de forma que o período dos gentios pudesse vir, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e seus corações foram endurecidos tal e como foi no tempo de José e assim por conseguinte, e logo trazer aqueles judeus a um lugar, e chamar aqueles homens daquela audiência tal e como faz você a estes gentios aqui pela inspiração do Espírito, porque eles diziam, se este Jesus, se ele é o Messias e suas palavras são verdadeiras então ele não está morto, e ele está vivo. E se ele está vivo, ele prometeu estar em os servos, seus discípulos. E se nós pudermos vê-lo fazer o sinal de um profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correto. Então que fará isto? Uma nação nascerá num dia em meio dos líderes. Cada um deles diria, o conhecemos. Quando este rabino diz isto, problema resolvido. Uma nação nascerá num dia. Israel nascerá num dia. E eu ia em meu caminho, e me detive no Cairo, Egito, com a passagem em minha mão, e de 15 a 20 minutos da hora da chamada. Eles estavam se preparando para fazer a chamada. E eu desci para ver uma peça pequena de ébano com um elefantinho feito de ébano com uma presa de marfim. Eu ia enviá-lo a um doutor amigo meu, o doutor Semedeio, como pesa papéis. E eu estava olhando, e algo me disse, esta ainda não é a hora. Aparta-te da Palestina. Então eu pensei, isto foi tão somente eu pensando isto. E continuei. Algo disse, esta não é a hora. E eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus, eu disse, Deus, foste tu, falando-me. Disse, esta não é a hora. Aparta-te da Palestina. Este não é o tempo. Então eu tomei minha passagem e a troquei, e parti dali através de Roma, regressei a Lisboa em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora. A iniquidade dos gentios não havia enchido ainda, ao final da taça, porém algum dia isto será. E Deus enviará alguém ali que seja um profeta, e lhes provará. Eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, isto levantará rapidamente. Eu creio que tem que vir. Por isso é que estamos estudando isso. Que estamos tão próximos. E recorde, no mesmo minuto que os judeus recebem a Cristo, a igreja gentia se vai. Logo as pragas são derramadas sobre os gentios, a tribulação. E como homens, grandes mestres, ensinaram, e olhando esta Bíblia assim, e dizer que a igreja passa pelo período da tribulação quando não há escritura na Bíblia que o diga. Eles não têm captado nada. Um homem veio a mim outro dia, disse, a irmã Macpherson ensinou que a igreja passará pela tribulação. Porque nós seremos luzes resplandecentes nestes tempos. Então é Israel, não os gentios. Já os gentios se têm ido, a igreja. Eles não têm que passar pela tribulação. O dragão lançou água de sua boca, o capítulo 17, e fez guerra com o remanescente, as virgens dormentes, não há. A igreja real tem partido. Ele já está na ceia das bodas para estas, o espaço de tempo onde as ceias das bodas estarão se celebrando na última semana. Isto é quando se estabelece a tribulação, quando as lagostas e as perseguições se levantam sobre as igrejas, de coisas como estas. Logo ao final, no capítulo 19, aqui vem ela com seu noivo, aleluia, Rei dos reis e Senhor dos senhores, com as vestes salpicadas em sangue, e os exércitos celestiais cavalgando em cavalos brancos vindo com ele. Ali vem ela para tomar seu lugar para o milênio. Amém. Bendito o nome, bendito o nome, bendito seja o nome do Senhor. Bendito o nome, bendito o nome, bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o nome, Jesus é o nome, Jesus é o nome do Senhor. Jesus é o nome, Jesus é o nome, Jesus é o nome do Senhor. Magnificai seu nome, magnificai seu nome, magnificai o nome do Senhor.
magnificai seu nome, ó, magnificai seu nome, magnificai o nome do Senhor. Como faz você? Você o faz grande em sua vida. Você vive tal vida que eles possam dizer, aí está um servo de Cristo. Assim é como você magnifica o nome. Vejamos. Ó, não ama você? Ó, nosso pequeno hino agora, em um estábulo, tempos atrás, eu sei que é a realidade. Nasceu um menino para salvar ao homem de seus pecados. João o viu no ribeiro, cordeiro para todo sempre, aquele cordeiro com estes 7 selos, somente um no céu e na terra foi capaz de tomar. Em um estábulo tempos atrás, eu sei que é a realidade. Nasceu um menino para salvar ao homem de seus pecados. João o viu no ribeiro, cordeiro para todo sempre. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Ó, bendito o nome. Ó, bendito o nome. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Bendito o nome, bendito o nome, bendito seja o nome do Senhor. Me agrada adorar. E a você? Agora, não vimos a igreja somente para ouvir um sermão, isto é parte disto, porém vimos a igreja para adorar, adorar em espírito e em verdade. Vocês têm ouvido a verdade, isto é a palavra. Vem. Agora, adorar é expressar-se a ele. Vem. Ó, eu amo aquele homem da Galileia. Dê-nos uma nota nisto. O conheceste, Eri? Eu esqueci agora. Vejamos, vejamos. Ó, eu amo aquele homem da Galileia, porque ele tem feito tanto por mim. Ele tem perdoado todos meus pecados, pôs o Espírito Santo no interior. Ó, eu amo aquele homem da Galileia. O publicano foi orar no templo um dia. Ele clamava, ó Senhor, tem piedade de mim. Todos seus pecados foram perdoados, e uma profunda paz no interior. Ele disse, vinde e vede a este homem da Galileia. Ó, eu amo aquele homem da Galileia, porque ele tem feito muito por mim. Ele tem perdoado todos meus pecados, pôs o Espírito Santo no interior. Ó, eu amo aquele homem da Galileia. Os coxos andaram, falaram os mudos. Aquele poder com amor foi falado sobre o mar. Os cegos puderam ver. Eu sei que tão só pôde ser o poder daquele homem da Galileia. Ó, eu amo aquele homem da Galileia, porque ele tem feito muito por mim. Ele tem perdoado todos meus pecados, pôs o Espírito Santo no interior. Ó, eu amo aquele homem da Galileia. Ouçam a este. A mulher no poço, ele todos seus pecados revelou, de seus 5 esposos que tivera, este foi ele, todos seus pecados lhe foram perdoados, e uma profunda paz no interior. Então clamou, vinde e vede a este homem da Galileia. Ó, eu amo aquele homem da Galileia, porque ele tem feito muito por mim. Ele tem perdoado todos meus pecados, pôs o Espírito Santo no interior. Ó, eu amo aquele homem da Galileia. Eu amo, e você? Todo o meu coração. O amo a você? Não é ele maravilhoso? Ó, maravilhoso, maravilhoso, é Jesus para mim. Que é ele? Conselheiro, príncipe da paz, o poderoso Deus ele é. Ó, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvai seu nome. Inclinemos nossas cabeças e pensemos nisto. Perdido estava, porém tenho sido encontrado, livre estou de condenação. As nações se destroem, não importa, Jesus dá a liberdade e plena salvação. Ele me salva, ele me guarda de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvai seu nome. Ó, maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim. Conselheiro, príncipe da paz, Deus poderoso ele é. Salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvai seu nome. Ó, pense nisto. Perdido estava, porém tenho sido encontrado, livre estou de condenação, Jesus dá a liberdade e plena salvação. Salvando-me, que faz ele? Guardando-me, de todo pecado e vergonha. Cavalgando sobre isto, ó, maravilhoso é meu Redentor. Louvai seu nome. Agora, juntos. Ó, maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim. Conselheiro, príncipe da paz, poderoso Deus ele é. Pois, salvando-me, guardando-me de todo pecado e vergonha. Maravilhoso é meu Redentor, louvai seu nome. Ó, como ama Jesus, glória, ó, como ama Jesus, levantem suas mãos, cante-o. Eu estou esperando por ele, ó, como ama Jesus, porque primeiramente me amou. Agora, com nossas mãos para cima, se sentimos isto.
Nunca o abandonarei, nunca o abandonarei, nunca o abandonarei, porque primeiramente me amou. O ama você? Então você tem que amar uns aos outros. Porque se não amas aqueles a quem podes ver, como podes amar a ele a quem não vês? Deem as mãos e cantemos. Ó como amo a Jesus, ó como amo a Jesus, ó como amo a Jesus, porque primeiramente me amou. Eu nunca, levantem vossas mãos a ele agora, o abandonarei, eu nunca o abandonarei, eu nunca o abandonarei, porque primeiramente me amou. Pense, ele nos deu a conhecer esta grande revelação. O amamos. Não é ele maravilhoso? Quão agradecidos estamos pelo Senhor Jesus, nunca nos abandona. Eis que eu estou convosco sempre, até. Estamos desfrutando das 70 semanas de Daniel, ó, o amamos. Como faz? Minha fé está fixa em ti, tu Cordeiro do Calvário, Divino Salvador. Adore-o em seu coração, ouça-me em meu rogo, aparta-me de meus pecados, ou permita-me desde hoje ser todo teu. Enquanto caminho escuro o labirinto da vida, todos o fazemos, e as angústias a meu redor se espalham, sê tu meu guia, guia-me através dele, Senhor. Ordena que a escuridão se torne dia, desvanece de mim o temor, não permitas que de ti me extravie. Fortaleza para meu desfalecido coração, inspira meu zelo, ordena que a escuridão se torne dia, desvanece de mim o temor, o permita-me desde hoje ser todo teu. Ó, Jesus, vemos que estamos nos aproximando de algo. O profeta Isaías tem falado disto, Jeremias falou disto. Daniel olhou para trás e viu o que eles disseram. Isto fez com que seu coração se comovesse. Ele levantou o seu rosto ao céu, ele jejuou em sacos de cinzas. Ele queria ouvir de maneira que pudesse alertar ao povo. Senhor, também nós vemos pelos livros, teu livro, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de São Tiago, João, Lucas, Marcos, Mateus, o livro de Apocalipse, todos teus livros, que estamos próximos do fim. E temos levantado nossos rostos para o céu, em oração, súplicas para encontrar onde estamos vivendo, Senhor. Começamos a ver a luz do dia penetrando. E, Senhor, vimos a Ti. Nossa fé está fixa em Ti agora. Deixando a um lado toda a carga, todo o pecado, qualquer pequena incredulidade que pudesse facilmente nos assaltar, nos apressamos agora para a marca do grande chamamento, conhecendo que nosso tempo está limitado. Abençoe as pessoas aqui, Senhor. Elas te amam. Elas são tuas. Tem saído. Tu és o que está revelando. Suplicamos que nos concedas estas coisas porque em Ti esperamos. Dá-nos uma boa tarde de estudo, Senhor. Dá-nos entendimento. Traga-nos a noite, leves. Senhor, unge-me nesta tarde. Ó, enquanto estudo, Senhor, para estas 6 razões de visita de Gabriel. Se Gabriel vem visitar e dá seus significados à sua visita, Senhor, devemos conhecer isto. Estudamos pelos livros e conhecemos que estamos perto. Por isto oramos que nos revele a noite. No próximo domingo, Senhor, ó Deus, coloque estes dias ali. Não sei como, porém Tu podes nos trazer justamente ao tempo. Conceda-o, Pai. A Ti estamos olhando. Nós amamos uns aos outros e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos tem limpado de todo o pecado. A Ti estamos olhando agora. Ajuda-nos enquanto em Ti esperamos, Pai. Mediante Jesus nosso Senhor. Amém.